Existem histórias que não falam apenas de navios, batalhas ou datas. Elas falam de decisões humanas levadas ao limite e do momento exato em que certezas começam a ruir. É esse tipo de história que costumamos observar no Caçador de Mistérios. Não para exaltar o passado, mas para entender por que até os maiores símbolos podem falhar quando o mundo muda em silêncio. O Yamato. Esse não era apenas o nome de um navio, era o nome de uma ideia. O maior navio de guerra que o Japão já criou. O maior encouraçado já colocado no mar por qualquer nação. Um gigante de aço projetado para vencer batalhas antes mesmo do primeiro disparo. Mas existe um detalhe que raramente recebe a atenção que merece. O Yamato nasceu em um mundo que já estava mudando. Sua construção começou em absoluto segredo. Os estaleiros foram cobertos, as estruturas ocultadas, os trabalhadores vigiados. Nem mesmo todos os oficiais da Marinha Imperial japonesa sabiam exatamente o que estava sendo criado. Porque o Yamato não era apenas grande, ele era desproporcional. Blindagem espessa o suficiente para suportar impactos extremos. Canhões gigantescos, capazes de disparar projéteis maiores do que qualquer outro navio no mundo já havia usado. Cada disparo atravessava quilômetros de oceano antes de atingir o alvo. Na teoria, era a arma definitiva. Na prática, era a materialização de uma visão antiga de guerra. O Japão acreditava que o controle dos oceanos ainda seria decidido por confrontos diretos. Navio contra navio, aço contra aço, honra contra honra. Mas enquanto o Yamato tomava forma nos estaleiros, silencioso e protegido de olhares externos, algo mudava fora deles. O céu começava a decidir batalhas. A guerra naval deixava de ser travada no horizonte e passava a ser definida por aviões lançados de porta-aviões a grandes distâncias. O Yamato foi lançado como símbolo máximo de poder, em uma era que já não favorecia símbolos. Durante grande parte de sua existência, ele permaneceu contido, poderoso demais para ser arriscado, valioso demais para ser exposto. Um gigante parado enquanto o mundo ao redor avançava. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão inquietante. Não é apenas sobre um navio que afundou. É sobre uma certeza construída com perfeição, que nasceu tarde demais. Por muito tempo, o Yamato existiu mais como presença do que como ação. Ele estava lá, visível, imponente, mas raramente era colocado em risco. O motivo era simples. O Yamato era grande demais para ser perdido. Cada decisão envolvendo o navio carregava um peso simbólico enorme. Afundá-lo significaria muito mais do que perder aço e homens. Significaria admitir que aquela ideia havia falhado. Enquanto isso, a guerra avançava em outra direção. Porta-aviões decidiam batalhas sem nunca se aproximar do inimigo. Aviões cruzavam o céu, levando destruição a quilômetros de distância. O combate direto entre gigantes tornava-se cada vez mais raro. O Yamato, criado para duelos no horizonte, observava um conflito que já não precisava dele. Durante meses, ele permaneceu como reserva estratégica. Um trunfo que nunca era jogado. Um poder que existia mais na teoria do que na prática. E talvez seja por isso que sua história ainda provoca tanto desconforto. Porque há algo profundamente humano em construir algo grandioso. E perceber tarde demais que o mundo já não exige aquilo. Em 1945, essa contradição se tornou impossível de ignorar. O Japão estava cercado. As rotas de suprimento destruídas. O controle do céu perdido. Foi nesse cenário que surgiu a ordem final. O Yamato deveria partir rumo a Okinawa, sem cobertura aérea adequada, sem combustível suficiente para voltar, sem qualquer ilusão real de sobrevivência. Não era uma missão de vitória, era uma missão de significado. O navio partiu sabendo que não retornaria. Milhares de homens embarcaram conscientes de que aquela viagem tinha apenas um sentido: avançar, resistir, afundar lutando. E é aqui que histórias como essa deixam de ser apenas registros militares e passam a tocar algo mais profundo. Decisões tomadas não porque funcionam, mas porque precisam fazer sentido para quem as toma. Se você acompanha histórias assim até aqui, é porque entende que o Caçador de Mistérios não fala apenas de navios ou batalhas. Fala de escolhas humanas diante do inevitável. De momentos em que não há boas opções, apenas decisões finais. O Yamato avançou, e no caminho foi detectado. O céu, que havia sido ignorado em sua concepção, tornou-se seu maior inimigo. Aviões surgiram no horizonte, depois dezenas, depois centenas. O ataque não veio do mar, veio de cima. Bombas rasgaram o convés, torpedos atingiram o casco. Incêndios se espalharam por compartimentos internos. Ainda assim, o gigante resistiu, por horas. Mas nenhuma blindagem é feita para suportar um mundo inteiro caindo do céu. E enquanto o Yamato seguia em frente, já não como símbolo, mas como alvo,
O destino que havia sido evitado por tanto tempo finalmente se aproximava. O Yamato resistiu enquanto pôde. Mesmo sob ataques constantes vindos do céu, o navio continuou avançando. Compartimentos foram inundados. Incêndios se espalharam. Sistemas falharam um a um. Ainda assim, a tripulação manteve posições. Continuou operando canhões. Continuou obedecendo ordens. Não por esperança de vitória, mas porque aquele era o único sentido restante. Em determinado momento, a inclinação tornou-se irreversível. A água venceu o aço. O peso venceu a estrutura. E então aconteceu. Uma explosão colossal rompeu o casco do maior navio de guerra já construído. O Yamato se partiu, afundou, desapareceu sob as ondas. Milhares de homens foram levados com ele. O oceano fechou-se acima do gigante como se nada tivesse acontecido. Não houve discurso final. Não houve triunfo. Não houve redenção. Apenas silêncio. O fim do Yamato não representou apenas uma derrota militar. Representou o colapso definitivo de uma visão de mundo. A ideia de que tamanho garante controle, de que força bruta impõe respeito, de que tecnologia sozinha cria segurança. O mar mostrou o contrário. Hoje, os destroços do Yamato repousam no fundo do oceano, imóveis, escuros, indiferentes ao orgulho que os construiu. O maior símbolo do poder naval japonês tornou-se apenas mais um fragmento silencioso no fundo do mar. E talvez essa seja a parte mais inquietante dessa história. O oceano não celebra vitórias, não preserva intenções, não registra honra, ele apenas permanece. Histórias como a do Yamato não falam apenas do passado. Elas falam de limites, de escolhas feitas quando o mundo já mudou, de certezas levadas até o fim, mesmo quando o fim é inevitável. Se você chegou até aqui, é porque entende que algumas histórias precisam ser observadas com mais cuidado, não para glorificar, mas para compreender. No Caçador de Mistérios nós exploramos exatamente esses momentos, onde o poder encontra seus limites, onde decisões humanas colidem com forças que não se importam. Se essas histórias ficam com você depois que o vídeo termina, então você já faz parte dessa jornada, porque enquanto existirem oceanos, sempre haverá gigantes no fundo deles, e mistérios esperando para serem caçados.